tudo bem? Bem-vindos ao 80º não, o 97º dia do Desafio 180. E, bem, primeiro de tudo que esse é um ótimo ângulo. Caraca, esse daqui é um ângulo bem melhor para eu gravar os vídeos. E, enfim, hoje foi um dia que cara, parando pra pensar, eu não fiz nada hoje. Tipo, eu li e não fui correr, não fui treinar, não fiz nenhuma hoje. Mas enfim, uma coisa que aconteceu, eu não sei se eu tinha falado pra vocês da minha mochila que não chegou e outras coisas, mas eu recomprei a mesma mochila e aqui está ela, bonitona, meu irmão. E infelizmente essa mochila só me faz ficar mais ansioso ainda para o começo das aulas. Hoje foi o primeiro dia oficial de aula da minha escola. E, enfim, eu não fui hoje por alguns motivos. Primeiro que era sexta-feira, segundo que eu acordei hoje 6h30 da manhã, e o terceiro é que eu não pude sair de casa hoje. Mas na próxima segunda-feira o fim do mundo vai acontecer. Faltam uns 2,3 dias aí pro o fim do mundo. Enfim, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre hábitos. Sim, como é que se forma o hábito? O que é um hábito? É uma coisa que muitos livros de autoajuda vão falar, inclusive esse grandalhão aqui que eu trouxe comigo hoje, vão falar que o hábito é quando você pega uma atividade, você transforma ela que chega num nível que você nem pensa mais na realização dessa atividade, como se você estivesse escovando o dente. E eu não sei se eu tô certo em falar isso, mas eu vejo que tem um pequeno erro nessa afirmação. Eu vejo que, pensa comigo, eu tentei igualar essa casa de escovar o dente com quando eu corria, sabe? Eu tentava igualar, tipo, não pensar na realização dessa coisa com o fato tipo, de eu também escovar o dente. E assim, eu sempre entendi o hábito que não, esse tipo de hábito na verdade não existe, sabe? Tipo, por mais que você vai escovar o dente, você ainda pensa, tá ligado? Você ainda vem o pensamento na mente, pô, tenho que ir lá escovar o dente antes de dormir, e você vai lá e você pode até, tipo, escovar, tipo, num certo jeito, assim, mas geralmente você ainda pensa assim, sabe? Tipo, que você tá escovando. Só que chega uma coisa, mas às vezes é tão fácil que você não liga. E quando você tentar igualar isso daí com, tipo, sei lá, o fato de você ir na academia fazer 15 tipos de levantamentos de peso diferente, é diferente, sabe? É, não é o mesmo processo assim, e eu acredito que não consiga chegar nesse nível. Tá certo que você pode até adquirir uma facilidade naquela coisa, mas você não consegue deixar ela de lado, sabe? Você não consegue levar o dane-se pra ela, basicamente. E eu acho uma coisa muito extraordinária assim no ser humano, que é a nossa capacidade de evoluir com o passar do tempo. A gente consegue se. Nossa, tem uma palavra que por algum motivo começa com, eu não sei qual é, mas você consegue lidar, assim, você consegue crescer com a repetitividade, com a repetição de algumas atividades. No Poder do Hábito fala sobre um cara chamado Eugênio, que perdeu a memória lá no acidente, e ele não conseguia se lembrar de nada, tá ligado? Tipo, ele conseguia lembrar a vida dele do começo até uns 40 anos, e de tipo 20 anos pra cá ele começava a ficar meio, meio sem conseguir se lembrar de nada. E ele foi submetido a não experimentos, mas algumas situações assim para saber se a questão do hábito não era ou era gerado com lembranças. E não, ele tinha, por exemplo, que fazer um exercício bem infantil mesmo, em que tinha algumas cartas, 15 cartas eu acho, 14, e em cima era uma cor e embaixo era um símbolo. E o que ele tinha que fazer era acertar o símbolo. E aí ele sempre esquecia qual era o símbolo que ele tinha que ficar. Mas
pensa que, tipo, era um símbolo de uma uva e era a cor roxa. E às vezes ele esquecia, assim, tipo, qual era a cor, qual era o símbolo, mas chegou num ponto, com o passar de muitas e muitas semanas, 40 dias depois do começo desses experimentos, ele, em 85% das vezes, ele conseguia fazer isso. E ele não entendia por que o cérebro dele e a mão dele direcionavam ele diretamente para aquele cartãozinho de cor e símbolo. Tanto que ele perguntou pro médico que auxiliava ele lá, por que eu faço isso? E eu acho isso daí genial, sabe? É isso que pra mim é um hábito de verdade. Por exemplo, eu corro, né? Vocês sabem que eu corro. E depois da prova de race, eu tô conseguindo às vezes, tipo, correr mais rápido, ir numas distâncias maiores, e às vezes eu nem percebo que eu tô correndo mais rápido. Então eu acho que eu posso finalmente dizer que eu encontrei o hábito de correr. E uma coisa que eu queria testar nisso é com o aprendizado de idiomas. Vocês sabem que eu já tive algumas tentativas aí em russo, mas eu tô pensando em outras coisas também. Eu não desisti do russo. Um dia eu ainda vou falar em Husky. E, enfim, eu queria muito testar isso numa forma de aprendizado de língua, sabe? E seria muito interessante, sabe? Você conseguir assimilação que você tem, você conseguir ver uma palavra em outro idioma e ter o processo de traduzir essa palavra para depois encaixar um sentido, é uma coisa tão automática que nós temos. Por exemplo, para uma pessoa bilíngue, eu falo, no caso, bilíngue, trilingue ou poliglota para cima. Tipo eu sei inglês, tudo assim, e é um processo tão rápido, sabe, de ler uma coisa, um título em inglês, e você nem passar pela parte de traduzir, mas você já encontrar significado, mas ainda assim você traduziu. Isso sim é um hábito, sabe? Você, tipo, basicamente pulou a etapa, mas você não deixou de fazer a etapa. E isso eu acho incrível. E eu acho que era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu gostaria muito de fazer isso, porque, por exemplo, hoje eu estava falando com meu amigo Enzo, ele veio aqui à tarde, inclusive, sobre os diversos alfabetos que a gente tem aí pelo mundo. Eu conheço, obviamente, o alfabeto greco-romano, que é o que nós usamos, e eu também conheço o alfabeto cirílico, que é russo e outras regiões. E eu também sei o. Na verdade, não sei, mas eu também estou aprendendo uma outra língua e eu também sei nem lembro qual é o nome do alfabeto, mas enfim. É, E eu acho engraçado que algumas vezes, algumas letras são idênticas, mas possuem sons diferentes. Por exemplo, a letra Y, para nós, tem o som de I. Na maioria das vezes tem o som de I. Já em inglês pode ter som de I, tipo em Y, etc. Mas em russo, a letra Y tem som de U. Tanto que quanto no começo das aulas que eu tive, que eu dei para minha irmã, às vezes eu pegava a letra Y e falava U sem querer. E eu não sei se isso daí é uma forma de hábito, alguma coisa assim, mas uma coisa que eu também acho legal sobre a parte de línguas e idiomas é. Nossa, eu esqueci. O jeito que você consegue meio que trocar a configuração do seu cérebro. Pensa que você está falando em inglês com uma pessoa normal, tudo assim, e sei lá, chega alguém que fala português e aí você troca de língua. Essa mudança na sua alavanca, o seu software do seu cérebro, sabe? Eu acho isso daí genial. Eu admiro muito poliglotas e pessoas que conseguem falar muitas línguas e ainda conseguem encontrar significado. Eu acho isso daí incrível e um dia eu também pretendo fazer essas coisas, porque eu acho incrível, cara. Pô, imagina, você tá aprendendo basicamente um novo modo de falar. E não é só falar sons que saem da sua boca, não, são palavras também. E eu acho isso daí fascinante, sabe? E bem,
Muito obrigado por ter ouvido. Eu, na verdade, não foi nem assistido o vídeo aqui, mas ter me ouvido falando de apto e aprendizado de línguas aí durante 10 minutos. E eu fiz a barba hoje também, foi muito bonito. Nossa, eu bati no microfone, que horrível. Mas enfim, muito obrigado por ter visto o vídeo hoje. Se eu não me engano, deu pra ver o céu escurecendo. Eu não sei, eu acho que foi. Mas é isso. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. E até amanhã, no 98º dia do desafio 180. Até lá e tchau.